Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, tentou, se esforçou, mas não deu. Goleiro Tadeu, será que pode ser o nome na lista de contratação de 2023? Vambora pro vídeo. Olha, é jogo mesmo, porque primeiro ele tem contrato até o final desse ano garantido e a diretoria a cada insucesso ou a cada bom jogo diz que confia no trabalho. E segundo, ele já tem acertado a renovação de contrato até o final de 2023. Agora me chamou a atenção quando ele falou em diminuição de folha salarial. E aí, ouvindo vocês falando do Felipe Luiz, de idade, aqui nós temos 4 casos que caem em idade e caem em redução salarial. Todos ficam sem contrato neste final de ano. E aí precisa ver quem será avaliado para uma renovação. Quem ainda pode contribuir diminuindo o salário ou tecnicamente em campo. Miranda, Rafinha, Reinaldo e Éder. 4 veteranos, 4 jogadores experientes. Se o São Paulo quiser diminuir folha salarial com a permanência do Rogério, como ele falou, terá que se desfazer de pelo menos 1 ou 2 destes jogadores. Quem é útil, quem não é? Vamos saber ainda nesse final de ano. Afinal de contas, o São Paulo atingiu mais uma meta financeira, 19 milhões e meio conquistados na Copa do Brasil. O objetivo era chegar só nas quartas, chegou na semifinal. E agora tem tempo e tem também objetivos. Título da Sul-Americana para atingir a meta técnica da vaga na Conmebol Libertadores e reação no Campeonato Brasileiro. São 12 partidas até o final da competição para tentar chegar pelo menos no G8. Hoje o time é o 13º colocado. Edu, bom ponto, hein? Envolvendo esses 4 aí. Mas obrigado, viu? Então vamos lá. Éder, Miranda, Reinaldo e Rafinha, né? São esses os 4. Obrigado, Edu. Meu Deus. Ah, o Reinaldo acho que é, né? Dá pano pra manga, hein? No Reinaldo ainda é, não é? Reinaldo é útil. Rafinha pra mim também é bastante útil. Mas o Reinaldo não é desgastado também com a torcida? Pode ser. Não vai, ele pode ser útil, mas aquela coisa do ser útil com uma bagagem. Porque o Reinaldo tem o Wellington muito próximo. E o Wellington também, né, meu filho? Ontem entrou... Não, o cara tá amarelado, vai entrar o Wellington. Entrou 1 minuto, primeira bola, tomou cartão. E ainda tem a Ainda possibilidade... bem, se não tivesse entrado era vermelho. É verdade. E ainda tem a possibilidade do Léo voltar à lateral. O Miranda tem um problema aí, né? O São Paulo tem poucos zagueiros. Eu tô falando de número, não tô falando nem de qualidade. Não tem poucos zagueiros. Mas eu acho que para todas as posições, se saírem, tem que ter reposição. Teve a contusão do Arboleda e a gente vê aí, chega... Não, tem alguém jogando, tem um venezuelano, busca. Porque foi necessário, o São Paulo precisou contratar jogador com velocidade e ainda ver o Luizão, assim, vai lá menino, joga lá. Mas também é o seguinte, o ano do São Paulo não acabou, pelo contrário, né? Tem algo muito importante pela frente. Claro que sim. Na verdade, tem a definição do que será o ano do São Paulo em um jogo, né? Não só o jogo, tá? É que tem o brasileiro. Tem o brasileiro também. Vai Tem que estar vacilando. atento nas duas frentes aí. Que a gente falou aqui do Santos, Não é só o São foco. Paulo tá atrás do Santos. 3 pontos atrás, bastante coisa. E vamos lá para a Sul-Americana, o Independente Del Valle vive um bom momento. Ontem praticamente assegurou vaga na final da Copa Equador. E está a apenas 3 pontos da liderança do campeonato equatoriano na segunda etapa deles, no segundo turno. Vive um bom momento o Independente Del Valle. Mas só para voltar ao início da conversa aqui, fica, Rogério. Rogério tem que ficar e eu acho que tem que ficar por um longo tempo. Independentemente do resultado da Independente dos resultados. Só não pode cair, né? Não há outro nome no mercado mais indicado para dirigir o São Paulo do que o Rogério. Volta naquele papo que a gente teve ontem, Bruno, que você não estava aqui, que era o do Vitor Pereira. O Vitor Pereira no Corinthians, não sei o quê, demite. Então sai Vitor Pereira, quem que assume? Mas eu acho que no caso do Vitor Pereira é uma escolha do Vitor. Nesse caso, quando o Rogério faz esse charme dele, é porque ele entende que... Não, é porque eu acho que ele entende que na direção tem gente que questiona. Sempre vai ter. Num clube do tamanho do São Paulo, sempre vai ter quem questione. Mas qualquer outro será mais questionado do que ele. Ah, sim. A questão talvez seja uma necessidade dele de se sentir unanimidade. Isso não vai acontecer nunca. Como ele foi como goleiro. Mesmo sendo ele. Mesmo sendo ele. Porque ele está numa posição que tem que tomar muitas decisões diárias e as decisões, quando você escolhe um lado, você deixa de lado o outro. Já diria Chorão. Cada escolha uma renúncia. É isso. E ali, numa posição dessa, ele vai ter sempre alguém que vai estar insatisfeito. Mas a maioria, imagino que vai estar sempre com ele. E ele tem feito uma coisa que é fundamental, cara. O time está com ele.
Isso é verdade. Tá muito nítido isso, que o time tá com ele, o time corre, o time briga, o time luta, tem as suas limitações técnicas e táticas. O Rogério ainda não é um técnico no auge, eu acho que ele ainda tem para onde crescer, ele tem para onde evoluir a maneira dele de jogar, mas a grande virtude é que ele é muito São Paulo, ele é muito bem quisto no São Paulo e ele consegue fazer o time dar o seu máximo em campo. O São Acabou, Paulo, Bruno. Palmeiras não no recorte de últimos... no recorte do Abel. O São Paulo, ele teve um hiato com o Crespo. O São Paulo viveu Diniz e Ceni que sendo suas semelhanças. Em termos de ideia de jogo. Sabe aquilo que a gente fala? O que um clube quer quando ele contrata um treinador que tem o estilo A e logo depois o que tem o estilo Z. Então, um que gosta de atacar, outro gosta de defender. Não por estratégia, o São Paulo nos últimos 5 anos teve 2 técnicos que pensam muito parecido. E que talvez não, aí que o Massini fala, não entendam o momento atual do clube e do time, que é um momento de carência e de títulos. O Ceni e o Diniz são parecidos, muito parecidos. Teve um hiato de um cara que é um cara que chegou ali da Argentina e falou assim, o que eu tenho que fazer aqui? Ganhou o Campeonato Paulista, beleza. Vocês acham realmente que o Rogério Ceni não entende o momento do clube? Não, assim, ele entende isso o momento do clube. Com o que ele pensa do jogo. Do jogo. Por exemplo, ele exige, o jogo dele exige um grau de qualidade de jogadores, de investimento, que o São Paulo não é capaz de entregar hoje. O São Paulo tem a 4ª folha salarial do país. Exatamente, os caras estão... E ele está insatisfeito com o time, ele está falando em reformulação de novo, que o time dele não é capaz de competir com o Flamengo. Mas quando um time tem a 4ª folha salarial do país, você imagina que esse time seja capaz de entregar? Exatamente. Quando a gente falava no começo do ano, a gente falava, não, mas com esse elenco aí, o São Paulo tem que... Mas quem está comandando o elenco, Tironi? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Não estou entendendo. O que eu quero dizer é o seguinte, com a 4ª, ele deveria estar fazendo muito mais. Isso. Mas ele deveria estar fazendo mais de outro modelo? Ou esse modelo não pode ser? Ou teria que ser o Balsa? Sei lá, não sei se poderia ser o Balsa. O Balsa foi a semifinal mas para ter o Balsa, você não precisa ter o elenco melhor do país. Você pode ter o do Juventude. Então, se você está indo por esse caminho, o trabalho dele é muito aquém do que esperado mesmo, porque o cara tem o 4º elenco do país às mãos, né? O que eu estou dizendo é, o tipo de jogo, eles não são idênticos, porque tem uma ideia de um e de outro que é oposta. O Diniz é o mesmo time sempre, então ele não precisa de tantos jogadores assim. O Ceni é sempre um time diferente a cada jogo, então ele precisa de mais jogadores, mas a proposta de jogo é a mesma. E que visa o domínio, o controle do jogo a despeito do resultado muitas vezes. Então é uma questão que o São Paulo vem convivendo nesse tempo. O estranho, o distante, o Crespo, chegou, teve uma lacuna, ganhou um campeonato. É importante ganhar um campeonato. E hoje para o Rogério é mais importante, na minha concepção, ganhar a Copa Sul-Americana do que desfilar um repertório de futebol. E se ele ganhar, se cair, sei lá, dá um acidente, ele ganha a Copa Sul-Americana? Não é um acidente. Se ele ganhar, eu acho que o peso que ele tira, espero que o peso que ele tirará das costas fará com que ele... Mas aí o trabalho se transforma num bom trabalho. Não, o trabalho foi salvo para o título nas Copas Sul-Americanas. Mas continua ruim. Continua discutível. É um título. Agora, entregar... É o seguinte, Facinca, é óbvio que o Rogério tem todos os méritos dele, ele impõe dificuldade ao Flamengo. No jogo de ida, o São Paulo é melhor do que o Flamengo, mas ontem, especificamente, eu tenho muito a sensação de que o Flamengo vai dosando pelo resultado do jogo de ida, e isso também dá uma certa sensação de que a marcha está mais lenta. Você acha que passa por aí? Concordo com você. Não, Dani, boa tarde para você, para todo mundo aqui na mesa, fã de esporte. Tem o mérito do São Paulo, sim, de ter encontrado alguns caminhos que o Flamengo também tem de dificuldade. Eu acho que esse tipo de colocação, não sua, mas que muita gente diz, de que quando um adversário ele encontra algum espaço ou vence o Flamengo é porque o Flamengo tirou o pé. Desculpa, esse tipo de situação, sabe, de empáfia, isso é completamente irritante para mim no futebol, porque você tem do outro lado um adversário que também tem a capacidade de, em algum momento, superar um rival que possa ser mais qualitativo que ele, como é o Flamengo diante do São Paulo. Teve a inteligência, ao mesmo tempo o São Paulo também provou das próprias falhas. O São Paulo tem um meio-campo frouxo, um meio-campo de 2 jogadores que hoje não vivem seus melhores momentos. Aliás, um deles não tem nem a condição de ser titular, que é o Pablo Maia, a partida péssima
do Pablo Maia. O Rodrigo Nestor da mesma forma também, jogo muito ruim, então você desequilibra, porque quando você parte para fazer um abafo, você precisa ter uma compactação e um meio-campo que esteja na mesma sintonia dos jogadores de beirada, e eles não estavam. Então o gol do Flamengo, por exemplo, nasce numa bagunça do meio-campo do São Paulo, com o mérito do Everton levando a bola sem qualquer interpelação para encontrar o Arrascaeta. Então você vê mecanismos que fazem com que também, em algum momento, essa limitação ela tenha o seu teto em relação ao Flamengo. Agora, você tem do outro lado um time que começou a encontrar algumas situações em que, se ele tivesse mais qualidade técnica individual para chegar à frente, poderia ter machucado o adversário e criado um fato novo para o duelo. Bora fechar o vídeo com uma revelação importante sobre Tadeu, goleiro que é um velho sonho de São Paulinos. De fato, o cara é muito acima da média, é um dos principais goleiros do futebol brasileiro nos últimos tempos. Na sexta-feira passada eu conversei com o Paulo Rogério, que é o presidente do Goiás, e tratei sobre o assunto. Perguntei sobre o interesse do São Paulo, entre outras coisas. E o presidente do Goiás primeiro lembrou que o Tadeu foi comprado da Ferroviária por apenas R$1 milhão, que equivaleram a 50% dos direitos econômicos. Depois, o presidente lembrou que recentemente houve uma prorrogação do contrato. O novo vínculo só termina em 4 anos e a multa rescisória, que era de R$30 milhões, passou para 130 milhões. Perguntei para o presidente quanto seria necessário para tirá-lo do Goiás. E ele lembrou do goleiro Santos, que acaba de trocar o Atlético Paranaense pelo Flamengo numa operação de R$27 milhões. Diante disso, o Goiás está convencido de que nem dá para se sentar à mesa com ninguém com cifras inferiores à do Santos. O Goiás tem convicção de que o Tadeu vale mais do que o novo goleiro do Flamengo. Mas agora vem a revelação. Vou ler a frase que o presidente contou, abre aspas. O Tadeu me procurou para renovação e me confidenciou que não quer mais sair de Goiânia, quer encerrar a carreira no Goiás e quer ser gestor de futebol, nem cogita virar técnico, fecha aspas. Informação importante de um goleiro que é pretendido por clubes grandes, mas que já demonstrou sua intenção, junto ao presidente do Goiás, de ficar lá até encerrar a carreira, está super adaptado à cidade, família dele, enfim. E o plano de gestor, inclusive, já está sendo tocado com o Goiás. O clube esmeraldino prometeu pagar todos os estudos do Tadeu para que ele se torne um executivo de futebol no seu último ano de carreira como atleta. Ele ainda é jovem, vai jogar por bastante tempo, mas fica aí essa informação. O que você pensa sobre a decisão do Tadeu? Tá certo em permanecer no clube? Poderia pensar... E aí, pessoal? O São Paulo correu, mas não deu, né? O time do Flamengo a nível de qualidade é muito superior, mas os números mostram que o São Paulo tentou. O São Paulo teve vontade, correu do início ao fim, não desistiu. E olha que estava com 1-0 ali depois dos 35. Não mudou a postura. Mas falta, os comentaristas disseram, comparado ao Flamengo. Ainda falta muito para chegar no patamar do Flamengo. Impossível não é. Tudo depende do resultado da Sul-Americana. São Paulo for para a Libertadores, acho que o nível de investimento vai ser diferente também. Até porque vem novos patrocínios, novas cotas e tudo mais. E aí o São Paulo vai contratar, e esperamos que o São Paulo contrate, né, jogadores que o São Paulo precise, né, como jogador de velocidade, driblador e tudo mais. Então, não, o que pega nessa semifinal foi realmente o primeiro jogo, aquele gol do Cebolinha no final. É o que o Rogério disse, era um jogo muito mais justo terminar no mínimo um empate do que uma derrota. Na verdade, é uma vitória, né, porque o São Paulo foi muito superior no primeiro jogo. Então até que o número de finalizações, São Paulo no Maracanã finalizou mais que o Flamengo. No Morumbi nem se diz, foram quase 4 vezes mais finalizações. Mas é o que o Pedro Ivo falou. A finalização do Flamengo vem limpa. A finalização do São Paulo tem cara na frente, a bola bate um, bate no outro. É complicado. E quando teve uma limpa ontem no jogo, o Caleri jogou pro espaço. Porque o que parece que ele não estava impedido, não. Então é isso, mas o São Paulo botou bola na trave, o São Paulo correu, o São Paulo tentou. Mas a diferença ainda hoje é muito grande. A expectativa é que ano que vem, com contratações, o São Paulo possa diminuir a diferença. Mas não só diminuir a diferença, mas diminuir o rombo financeiro e tudo mais. Então, fica um gostinho claro de que a gente queria ir para a final. Mas, assim, também não dá para reclamar. O São Paulo está em outra final na Sul-Americana. E é que o Rogério Ceni falou em entrevista que agora é focar no brasileiro, né? Para não ter que brigar tudo que brigou no passado. O que eu digo, já tenho repetido em diversos vídeos. Não adianta ser campeão da Sul-Americana e cair no Campeonato Brasileiro. Daí você tem 2 adversários que são acessíveis. Ceará e Fortaleza, que não é um jogo fácil, mas o São Paulo tem que tentar ir lá e pontuar. E no fim de semana seguinte, caso não mude data e tudo mais por causa do jogo da Sul-Americana, aí sim, com o Avaí em casa, aí tem que ganhar.
Ele tem que botar 3 pontos na cartola. Então é isso. Destaques do São Paulo, o João Andrei não comprometeu, foi bem. Agora aquele lance cara a cara com a Arrascaeta não dava. Os zagueiros bem, apesar do Diego Costa ter escorregado no gol e por muito pouco não ter sido impedimento, naqueles impedimentos que só faz brasileiro, né? Vê. Igor Vinícius e Reinaldo, né? Depois o Reinaldo é trocado pelo Wellington. Pablo Maia, como sempre, não vai bem contra o Flamengo, porque o gol começa porque o Pablo Maia não tá marcando ninguém. Ela tem que sair para dar o bote, não consegue dar o bote, tem que parar a jogada. E o Flamengo vai lá e bota a bola para dentro. Pablo Maia, esses confrontos contra a Arrascaeta e Everton Ribeiro, e fica no bolso dos dois, é incrível, né? O Alisson, nem tchá nem tchum. O Patrick tentou alguma coisa. E aí você tem o Nestor, que pra mim foi o melhor ali de São Paulo, buscando o jogo, tentando, mas muito difícil, sempre muito difícil. Na frente, o Luciano e Caleri também não conseguiram ter grande atuação. E principalmente o Caleri, que você vê que ele tá muito incomodado com essa falta de gols aí, né? Esperemos que esteja tudo guardado para a final, ou pelo menos para os próximos jogos. Mas é isso. Como torcedor do São Paulo, a gente fica chateado, queria mais uma final, a gente sempre quer título, mas tem que entender que São Paulo perdeu, mas sai de cabeça erguida, jogou, tentou, combateu, não desistiu, correu até o final. É a maior coisa que a gente cobrava nos últimos anos, né? Que o São Paulo sempre parecia aquele time que não estava nem aí para o resultado do dia, não. São Paulo sempre muito brigador até o fim. Então agora sobreviver, né? Com essa ansiedade da final no dia 1º de outubro, né? E aí o São Paulo agora tem semanas mais espaçadas, só com 2 jogos de brasileiro até o final do mês. Apesar que o São Paulo está tentando mudar a data do jogo contra o Avaí, para você ter mais tempo livre para se preparar para a final. Aí depois da final você encaixaria esse jogo. Então vamos ver. Vamos ficar de olho. Como eu sempre digo, o São Paulo não para, o São Paulo é notícia todo dia. Então, se você quer ficar ligado nas últimas de São Paulo, não deixe de se inscrever no canal, tá ok? Para terminar com relação ao goleiro Tadeu, é um nome que vem se repetindo no mercado de São Paulo. Mas é um goleiro caro, e agora mais caro ainda, né? E o Goiás não parece estar muito disposto a vender o jogador. E também se for vender no valores do Santos, né? Acho que o São Paulo teria que fazer a contratação de um goleiro para ser titular da posição, não colocar dúvidas. Mas é muito dinheiro, né? E se cabe ao São Paulo também pesquisar e ver se não há outras opções mais acessíveis dentro do mercado. Mas o goleiro é uma posição também que se valorizou bastante nos últimos anos. E o São Paulo agora parece que o Jandaí se recuperou e o Felipe Alves também tem agarrado direitinho. Esse ano não tem mais como contratar nenhum novo goleiro, só para o ano que vem. Então veremos, pessoal, é isso. É o São Paulo que não para, é o São Paulo que está numa final de um torneio sul-americano que pode dar mais um título internacional e ainda disputar uma Recopa Sul-Americana. Então vamos aí torcer aí para que durante essa semana o Rogério Ceni consiga acertar a equipe, que não ocorram lesões no meio do caminho, porque o Gabriel Neves fez muita falta no jogo de ontem, e que o São Paulo aí possa fazer o jogo do ano contra a equipe que, ao meu ver, e que segundo o Nicola deverá ser mesmo o Independente Del Valle. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, e eu sei que a gente tá meio chateado, mas dá aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima quinta-feira a todos e quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.